o Pierre aqui, que ele tem informações para nós. Vou saber junto com você qual é a notícia, meu querido. Boa tarde. Oi, Tony, tudo bem? Um grande abraço para você, meu querido, a todos que acompanham o Voz do Litoral. A notícia é sobre a febre maculosa. Essa aqui é uma doença que tem preocupado bastante nos últimos dias. Infelizmente, casos dessa doença levaram pessoas a óbitos, principalmente no interior do estado de São Paulo. E é uma doença infecciosa que pode, no pior dos sintomas, levar a pessoa a um quadro clínico bem preocupante, inclusive a óbito. A febre maculosa, ela pode variar desde formas clínicas leves até atípicas e bem graves. E vale reforçar, é uma doença que acaba sendo transmitida pelo carrapato. O carrapato transmite essa doença, o carrapato que está contaminado com o vírus, então, transmite essa doença para o ser humano. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2023, 8 pessoas não resistiram à febre maculosa e morreram devido a complicações relacionadas a essa doença. Nos últimos dias, tem se falado muito sobre a febre maculosa, porque pessoas que participaram de um evento festivo em uma fazenda no interior de São Paulo contraíram a doença e, infelizmente, 4 pessoas já acabaram falecendo devido a complicações relacionadas à febre maculosa. A última dessas vítimas fatais, uma adolescente de somente 16 anos que não resistiu, então, à doença e faleceu. Teve a confirmação do óbito para a febre maculosa pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, também do interior de São Paulo. Vale reforçar que a população tem que adotar medidas preventivas e também procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência assim que apresentar os sintomas da febre maculosa. E até mesmo porque essa é uma doença que pode apresentar sintomas muito parecidos com outras doenças. A gente tem aqui no litoral do estado muitos casos de dengue e alguns sintomas eles se assemelham. Por exemplo, febre elevada, dores no corpo, manchas avermelhadas pelo corpo. Por isso que é importante que no primeiro momento em que os sintomas surgem, a pessoa procurar imediatamente a unidade de saúde. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, foram 8 óbitos em 2023 e 53 casos confirmados em todo o país neste ano. Os principais estados que apresentam números elevados de febre maculosa são os estados do sudeste do Brasil, portanto, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Concentram mais da metade dos casos de febre maculosa em 2023. Então, como a gente falou, né, os principais sintomas da doença são febre no início súbito, né, também dor de cabeça e dor no corpo, podendo ou não estar acompanhado do aparecimento de manchas avermelhadas entre o segundo e o 5º dia de evolução da doença. Por isso, a recomendação principal é: apresentou sintomas da doença, procure imediatamente a unidade básica de saúde. Vale reforçar também, Tony, que a população ela não deve, em hipótese alguma, sair matando animais por achar que tem alguma relação. Na verdade, o carrapato contaminado é que transmite para a população. Também não há risco de contaminação entre pessoas, somente entre o carrapato, que acaba sendo o vetor dessa doença, o carrapato contaminado, que acaba sendo o vetor dessa doença. E carrapatos, principalmente, que ficam em cavalos, né? Dificilmente são encontrados carrapatos com esse vírus, com essa doença, que transmitem essa doença, que estavam em cachorros. Isso é muito raro aqui no Brasil. Eu volto com você no estúdio, Tony. Pois é, a gente fica preocupado, mas também é uma questão, Pierre, que é um pouco mais difícil, né, da contaminação e como, por exemplo, a gente está vivendo, quando se fala em alguma situação dessa, a gente já pensa em Covid, a gente já vê a dengue por aí também. É uma situação que aparentemente ainda está sob controle, que a gente deseja que permaneça assim e que também, a Diana está me atualizando aqui, que Paranaguá é uma cidade que tem muitos casos de carrapato, ocorrências. Então tem que tomar cuidado baseado nisso que você falou, principalmente aí na reta final da tua notícia, né? Tony, você foi perfeito no seu comentário. Primeiro, reforçar que, apesar de noticiarmos com frequência, e quando eu falo nós, eu me refiro, é claro, aos veículos de comunicação de um modo geral, a situação nos últimos dias, ainda não fugiu do controle. É uma situação que, pontual, esses casos que aconteceram no interior de São Paulo, é claro que a gente se comove com os familiares, é claro que a gente fica preocupado que mais pessoas acabem contraindo essa doença lá no interior de São Paulo, pessoas que participaram desse evento festivo em uma fazenda lá no interior de São Paulo, mas
mas não parece ser ainda uma situação fora do controle, uma situação onde todo o país está em alerta. Foram 53 casos em 2023, então não é um número muito elevado de casos, levando em consideração que temos mais de 200 milhões de habitantes. Agora sim, são 8 óbitos nesse ano, 4 óbitos recentes, então cada vida importa e aí cada óbito é muito preocupante. Por isso, reforçar a população para tomar os devidos cuidados. Temos aqui em Paranaguá muitos animais, a gente tem no litoral do estado como todo uma região rural muito importante, a gente tem cidades com regiões rurais bem extensas, então é muito importante que a população adote cuidados, principalmente no que diz respeito aos carrapatos. Infelizmente, o carrapato, esse carrapato acaba sendo muito comum nessa região do Paraná, e aí a população adotar os devidos cuidados, né? Não tentar manusear o carrapato sem ter o conhecimento adequado, levar o animal a um profissional médico veterinário, que aí sim ele vai ter uma postura correta de como retirar o carrapato do animal, até também para preservar a vida do animal e descartar de forma correta também o carrapato. Então é muito importante que a população fique atenta, adote as medidas preventivas e, principalmente, não fique em situação de alarme, né? É uma situação que preocupa, mas que não fugiu do controle, não está espalhada no país inteiro ainda. Exatamente. Muito obrigado, Pierre, aí pelas informações. Claro que tem muita gente que tem cavalo tem carrapato, mas, por exemplo, meus amigos aí, tradicionalistas, todos eles têm cuidado, como tem o tal do garrotilho, que nessa época mata muito cavalo se você não conhece. O que é o garrotilho? O garrotilho é a gripe do cavalo e acaba com o cavalo mesmo, pode ser cavalo de raça, seja lá o que for.